E chegou a hora de falar sobre o assunto da semana. Foi divulgado em todas as mídias o caso da passista da Grande Rio, Alessandra dos Santos da Silva, que precisou realizar uma cirurgia para retirada de miomas e acabou tendo seu braço amputado. Não se sabe ainda se foi uma questão de imperícia, de negligência médica. O caso segue sendo investigado. Como esse não é um fato isolado e frequentemente vemos notícias assim, nós convidamos o Dr. Alexandre da Silva. Ele é advogado e vai nos explicar sobre como agir em caso de erro médico. Doutor Alexandre, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, falando desse caso que comoveu a todos nós, né? E, bom, no caso da Alessandra, as investigações, elas são para entender o que aconteceu de fato, né? Justo. Assim, a função do advogado na área do direito médico é ele traçar, através da documentação, tudo o que aconteceu com aquele paciente, com aquele possível vítima. Então, no caso da Alessandra, por exemplo, todo o histórico dela começou com a questão do mioma. Então, ela fez o procedimento, os exames pré-operatórios, marcaram o exame. Então, nessa relação, nessa fase inicial, existe uma obrigação que é um dever do médico e um direito de todo paciente, que é o quê? Obter informação completa de tudo que vai acontecer com aquele procedimento que você vai realizar. Perfeito. E, inclusive, eventuais riscos que possam advir daquele procedimento médico. Então, no caso, quando você tem uma cirurgia de mioma, existe a possibilidade de acontecer uma hemorragia. Sim. O que aconteceu a hemorragia? Qual é o passo seguinte? É a retirada do útero. Uhum. Então, assim, o médico tem a obrigação, né, de passar para você, paciente, toda essa informação, todo aquele desenho de todas as possibilidades, para que você, com a sua autonomia de vontade, que é um direito seu, optar ou não por realizar aquele procedimento. Então, no caso dela, se a gente fosse traçar uma linha geral, ela, quando teve esse advento de hemorragia e teve que voltar para o centro cirúrgico, ela abaixou o volume sanguíneo, ela teve perda. Então, provavelmente, é aquilo que eu te falei, a gente aqui, nesse momento, está sem a documentação. Mas, pelas narrativas da mãe e dela, ao que parece, isso foi uma ação de um remédio que é utilizado para elevar a pressão, o batimento cardíaco, para manter a vida durante... Isso no caso do braço. No caso do braço, que seria um medicamento chamado noradrenalina. Então, esse medicamento ele deve ser administrado em acesso profundo, ou seja, são veias de grosso calibre, que é a carótida, a anticubital. Então, se você administrar esse medicamento, que é muito ácido, em um acesso periférico, corre o risco de extravasamento. Então, essa evolução de necrose ela é muito rápida. Então, esse extravasamento pode ter evoluído para necrose pode ter ocasionado a perda do braço. Justamente. Então, a função do advogado, no caso dela, quem for representar ela, ou qualquer advogado em qualquer processo, é tentar traçar o que aconteceu fora da visão dos tribunais, o que aconteceu dentro do hospital. Sim. Então, um dos elementos primordiais para você basear numa ação de erro médico é o prontuário médico, para você saber, conhecer toda a evolução, o que foi administrado, se houve uma tomada de decisão correta. Por exemplo, quando acontece esse tipo de lesão química, aí você tem saída para isso? Tem. Existe um antídoto, no caso da noradrenalina, que é a fentolamina, é um dos componentes, inclusive, que é usado no Viagra. Então, você não tem a necrose peniana porque tem a fentolamina lá dentro. Então, se você aplicar dentro de um período de 12 horas a fentolamina no braço, você consegue salvar. Aí, se você tomar a iniciativa rápida, a retomada rápida para consertar o extravasamento, tem uma técnica que os médicos chamam de fasciotomia. Então, você vai descompartimentar o braço onde tem aquela compressão. Então, tudo isso tem que ser verificado numa ação para saber se houve ou não uma perda de uma chance ou não no evento danoso dela ali. No caso dela, como no caso dos outros dois que apareceram, a tecnologia, a eletrônica em si, né, ela permite que você consiga alcançar o que a gente chama no direito de reparação integral. Sim. O que seria a reparação integral? É você tentar voltar
aquele estágio anterior, ou seja, ela perdeu o braço. Existem as próteses biônicas, que são acopladas direto no braço e elas têm a movimentação por impulsos eletrônicos do teu próprio cérebro. Então, quem for representar pode buscar esse tipo de... Entendi. Entendeu? Então, é um caso muito delicado, muito complexo, por enquanto não é um caso rápido. Por enquanto a gente está aqui em análise, entendendo uma perspectiva de um advogado que tem, inclusive, experiência nesses casos, né? O senhor já esteve representando uma vítima de um caso similar. Muito similar. E é importante a gente levar também como informação para a população. Sim. Eu, por exemplo, não sabia. A primeira vez que eu vi a notícia, eu não tinha essa informação que o senhor me trouxe agora. Então, eu falei, gente, mas ela foi retirar mioma. Como é que perde o braço? O que acontece, né? Então, isso é importante a gente esclarecer para a população que está assistindo, a gente conseguir entender. Agora, a gente está falando de uma situação onde pode ter havido um erro médico. E em caso de uma desconfiança, um suposto erro médico, como é que a gente pode comprovar que esse erro aconteceu? Através dessa documentação médica, né? Então, o que a gente fala? Todo advogado, né, ele é, na verdade, o que o Carney Lutz falava que era um jurista, que o advogado ele é o primeiro juiz da causa. Então, não adianta você criar uma frustração para o seu cliente que já sofreu com alguma lesão, que nem tudo é um erro médico, nem tudo é um erro de conduta, um erro médico ou erro do médico. Tem situações que fazem parte do tratamento, entendeu? Que a gente chama de iatrogenia, que é uma lesão, mas que essa lesão ocorreu em função de você salvar um bem maior que a vida, preservar a vida. Então, no próprio caso da retirada do útero dela, no próprio caso da retirada do útero. Aí, nesse caso da retirada do útero, o que a gente vai buscar numa investigação é saber se ela foi informada ou não. Por quê? O paciente que procura um médico vai fazer um procedimento, seja ele cirurgia plástica ou intervenção mesmo, cirurgia de colunas, ele tem que receber um termo de informação, um termo de consentimento. E esse termo ele é específico para cada procedimento. A gente observa no dia a dia, são termos genéricos. Então, o termo tem que ser específico. Se você vai fazer essa cirurgia de retirada de mioma, tem que ter a possibilidade, você tem que conhecer a possibilidade de que pode ficar sem útero. Que tipo de complicação pode acontecer e que tipo de decisão o médico tem que tomar ali? Porque, na verdade, a gente tem uns direitos básicos de todo paciente, que é a dignidade, a informação, o respeito, a autonomia e o sigilo. Desses direitos básicos surgem outros direitos. Perfeito. Bom, eu quero abrir para os meus convidados, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta para o nosso advogado que está aqui comigo. Enquanto isso, existe um prazo para a pessoa entrar com o processo em caso de suposto erro médico? Sim, existe. No caso, como a Justiça entende que essa relação médico-paciente é uma relação tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, o prazo do conhecimento da lesão é de 5 anos. Certo. Tá. Então, E, assim, é muito importante lembrar que, como eu falei no início, a documentação primordial para você ingressar com qualquer ação é o prontuário médico. Então, o paciente ele pode requisitar o seu prontuário? O prontuário é do paciente. O médico ele é diria o autor, né, do prontuário, mas esse prontuário fica sob guarda do hospital ou do médico se for numa clínica, mas o proprietário real é você, paciente. Uma hipótese, você tem um tratamento de longa duração que você faz desde criança. Você vai sair do Rio ou vai para um outro estado. Você tem o direito de chegar ali no lugar onde você trata, pegar seu prontuário e levar para outro médico, até para ele saber toda aquela conduta que você vem fazendo mês a mês. Isso é super importante, uma informação importante para o pessoal que está em casa. E aí, ainda tomando como referência o caso da Amanda, como é que a gente sabe, processa o médico da Alessandra, ainda tomando como referência o caso da Alessandra, existe diferença entre processar o médico e o hospital? Assim, hoje em dia, quando você chega no hospital, em toda essa fase, né, só nessa dinâmica que a gente viu nas reportagens, já se passaram por vários médicos.
Então, você apurar, você pode entrar com uma representação no CRAMERJ contra o médico, mas o principal mesmo é você saber quem é o diretor técnico, quem é o hospital, e ingressar contra o hospital. Porque não adianta você perseguir, se você realmente tem direito, um médico que, de repente, ele não vai ter a condição, ele tem que responder, mas ele não vai ter a condição financeira de garantir, por exemplo, a reparação integral. Ele vai ter condição de te dar a prótese. Entendi. Todo esse material de prótese... Ou seja, é uma responsabilidade solidária. Sim, do hospital, do imagino. médico, sim. E hoje em dia, a gente, quando fala em rede pública, a gente também tem que levar em consideração que elas são administradas por fundações, institutos, OS, ONG, e nem sempre só o Estado. Exatamente. Que ele delega, que é o caso, inclusive, do Hospital Mulher, que eu acho que é a Fundação Saúde que está administrando. Que são empresas privadas. Que são empresas privadas. Perfeito. Bom, e quais são as implicações de um processo como esse? Assim? Quando a gente fala hoje em justiça, infelizmente a gente não tem uma questão de mensurar tempo. O processo na área médica ele é um processo longo, principalmente quando envolve o Estado de um lado e o paciente do outro, porque são as ações que vão ocorrer na vara fazendária, onde os prazos são mais longos para o Estado, então acaba tendo um volume de trabalho nessas varas muito maiores do que numa vara civil. Tá? Então, assim, hoje, se eu fosse chutar uma ação dessa, ela, por mais rápido que seja, ela vai durar pelo menos uns 10 anos. Uau! E a gente aí fica torcendo para que esse prazo se abrevie, até para ela poder ter acesso ao tratamento, ao atendimento, à reparação devida. Justo. E ela tem uma série de benefícios que ela pode conseguir, porque toda vez que existe uma lesão, tipo essa dela, ela teve uma redução da capacidade laborativa dela. Sim. Então, ela tem direito a uma indenização que a gente chama de ação acidentária, que é paga pela Previdência, que não se confunde com a indenização ou a pensão alimentícia por ato ilícito que foi cometido pelo hospital, que é de responsabilidade do hospital. São duas coisas distintas. Certo. Ela contribuiu, se ela faz parte da Previdência, ela contribuiu para aquilo e ela tem direito a uma ação chamada ação acidentária, que não passa de pai para filho, não tem... Ela faleceu, vai encerrar com ela. Perfeito. É um plus pela perda de capacidade laborativa dela. Ela tem direito ao pensionamento, que ela não vai estar trabalhando. Então, são medidas que, aquilo que eu falei, 10 anos, mas existem técnicas processuais que pode pedir uma antecipação de tutela por uma pensão para ela. São várias coisas que podem fazer enquanto o processo não chega a um julgamento de mérito final. Perfeito, isso realmente vai levar tempo, há muita coisa a ser apurada. Tem perícia. É importante não tomar conclusões precipitadas, importante entender como foi que tudo aconteceu pelas autoridades responsáveis. E, bom, o senhor teria alguma coisa a acrescentar? Eu acho que ficou, a gente abordou bem o assunto, mas se tiver alguma coisa a acrescentar, por favor. Não, assim, a nível do caso dela, não, mas eu acho que hoje, quando a gente fala já que tem um espaço... Por favor. Quando a gente fala principalmente em cirurgia plástica, né? Tem dado muito problema. Tem dado muito problema. Então, eu acho que as pessoas, principalmente as mulheres, né? Elas não devem fazer uma cirurgia plástica pensando em agradar alguém. Ou seja, é uma decisão muito delicada. Elas têm que procurar, toda pessoa que procura um cirurgião plástico, deve pesquisar antes, entendeu? Principalmente, e ter a certeza do que vai se fazer para evitar as consequências que são danosas. Pois e é interessante o senhor ter trazido esse ponto, porque realmente tem aumentado muito o número de casos de complicação em cirurgias plásticas. Infelizmente, eu conheço pessoas que já passaram por isso, e é muito importante a gente reforçar a questão da informação. Toda cirurgia é uma intervenção. Justo. Um corpo, eventualmente, você não consegue prever tudo que pode acontecer, é um organismo, né? Então, tem coisas que podem acontecer fora do que está planejado. Então, antes dessa decisão, é de fato muito importante entender os riscos e entender que tipo de procedimento o médico tem que tomar em caso de uma complicação. Justamente. A questão da informação, né? Justamente.